Boa noite a todos. Nós estamos aqui reunidos para esse encontro com Fabiana Ratti. Nosso querido Jorge Neto estará fazendo aí a administração desse trabalho e a gente vai ficar aqui no apoio, eu e a Amanda ficaremos no apoio da gravação e da aceitação dos colegas que ainda estão por vir, tá ok? Jorge, fique à vontade. Ok, super boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite. Estava a caminho de volta para casa do trabalho e Salomão me pediu para estar fazendo essa apresentação e deixou aqui uma carta aberta para que eu lesse para vocês e para a Fabiana. Então, eu vou iniciar esses trabalhos lendo essa carta para vocês, ok? Seria uma carta aberta à psicanalista Fabiana Ratti e ao grupo Psicanálise e o Desconhecido. Caros amigos e amigas, saudações calorosas a todos. Em nome da equipe, manifesto nossa profunda gratidão pela confiança e engajamento contínuo nesse espaço singular de trocas. Somos movidos pelo desejo de explorar temas desafiadores, como o transtorno dissociativo de identidade, a interface entre a psicanálise e a religião, e, mais recentemente, o instigante embate, ou seria encontro, entre Freud e Lacan. Em nosso material de divulgação, 2 imagens provocativas foram propostas. Numa delas, Freud e Lacan envergavam luvas de boxe, noutra, sorviam café em uma praça serena. Entre ambas repousava um ponto de interrogação, símbolo eloquente do convite à reflexão. Que lugar ocupamos nós, psicanalistas, nessa travessia que se chama clínica, teoria e vida? Vivemos um momento singular na história da psicanálise, um tempo em que, lamentavelmente, o dissenso por vezes cede ao desrespeito, onde o narcisismo das pequenas diferenças obscurece a escuta e o acolhimento. Esquecemos-nos, por vezes, de que a psicanálise, com sua radical aposta na subjetividade, não pode restringir tal escuta apenas aos analisandos. Ela também interpela enquanto analistas. Que lugar damos à alteridade? Sabemos sustentar o dissenso sem desqualificar o outro? Recebi recentemente uma mensagem do estimado José Jorge, esse que vos fala, nosso moderador, relatando sua leitura dos livros da coleção Café com Freud e Lacan. Bastou o título para que minha mente se agitasse. Imaginei esse café filosófico, Freud e Lacan, reunidos não em um duelo, mas em uma interlocução com as ancestralidade e contemporaneidade fundidas no mesmo aroma. Essa imagem poética despertou minha intuição analítica. Lancei-me, então, a investigação. Vasculhei redes sociais, vídeos, artigos. Quanto mais me debruçava sobre a autora da obra, mais me encantava com sua capacidade de transmitir o saber psicanalítico com rigor e sensibilidade, sem jamais sacrificar a clareza em nome da erudição. Quando, enfim, tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente, percebi o brilho raro de quem fala da psicanálise com paixão intacta, aquela paixão de quem parece estar sempre começando. A escritora Fabiana nos mostra que é possível trazer a psicanálise ao cotidiano, ao mundo dos afetos e dos negócios, com poesia, profundidade e humildade teórica. Como disse alguém certa vez, a verdadeira elegância do saber é quando ele se faz acessível, sem perder sua densidade. Há quase 130 anos, Freud ousou escutar vozes silenciadas pelas estruturas do poder, mulheres reprimidas, marginalizadas, cujos sintomas falavam alto, onde a cultura mandava calar. Hoje, uma mulher se ergue com voz da própria psicanálise, escrevendo com coragem e humanidade. E talvez seja isso que a psicanálise mais precise nesse tempo. Menos duelo, mais escuta, menos dogma, mais encontro.
Então, nós iniciamos com essa carta, e é exatamente o que expressa para a gente o seu trabalho, Fabiana. Realmente, ele me soou muito diferente do que a gente está acostumado a ver por aí quando falamos de psicanálise, né? Como eu disse, eu sou não de idade, mas de psicanálise, um jovenzinho aprendiz, e no início eu tive muita dificuldade realmente com a forma dos autores se expressarem, né, com a forma como os materiais do próprio bacharelado que estamos fazendo e também de alguns cursos livres, ele é ali formatado, né, muita informação e às vezes com muita dificuldade de entendimento. Mas os vossos livros trazem para a gente essa simplicidade no falar, mas como Salomão disse, né, sem perder o valor daquilo que está sendo falado, né? Então, quero aqui, em nome de todos, agradecer a sua presença e te passar a palavra para conduzir, a partir de agora, esse nosso encontro. Que bom, muito obrigada. Muito bonita a carta, eu agradeço a presença de todos. E eu vou me apresentar um pouco, não é? Porque, então, eu sou aqui Fabiana Ratti, eu sou aqui de São Paulo. Eu fiz a faculdade PUC e depois eu saí para fazer formação. Mas quando eu saí, era o IPP, Instituto de Pesquisa em Psicanálise, e era em 1998, ele estava tendo um racha internacional. Então, eu ia lá no Instituto fazer aula, mas eles estavam brigando e estavam discutindo, que aí se transformou no Fórum de Psicanálise, na CLIP, sei lá, várias instituições, mas de toda maneira eu aprendi bastante, eu li, não é isso de... Eu também me apaixonei, assim, pela psicanálise, não é? Pela forma de ver e pensar o ser humano, não é? No começo eu gostava muito de literatura, e aí eu fui fazer psicologia e várias linhas ali, então me apaixonei pela psicanálise, e só depois eu fui perceber que trabalhava com saúde, não é? Que a gente ia, né, saía do papel mesmo e ia para o atendimento, porque eu queria, sei lá, interpretar uma obra, ler, um pouco como eu faço no livro, mas eu percebi essa questão de tratar da saúde. Bom, mas depois disso, só para assim, então, por 10, 12 anos, eu fiquei com uma professora carioca, a Ida Schwab, que eu agradeço aqui no Clínica e Supervisão, não é, esse livro, e o quanto eu senti que esse estilo, um estilo carioca, ajudava nessa forma que eu transmito. Eu sinto que ela um jeito divertido de ler, de rir e de incluir a prática com a clínica, porque se fica tudo muito sério, muito strict, né? Muito a gente não é a psicanálise, não é, então, um ponto assim muito forte da psicanálise, ela não adianta ser só pelo intelecto. Eu vejo, principalmente, YouTubes em inglês, que tentam explicar Lacan e Freud pelo intelecto, pelo racional absoluto, e não adianta. Eles precisam dessa questão, precisa fazer análise, supervisão, ter a clínica, ter essa outra dimensão. Então, eu senti na minha formação que poder rir dos conceitos, ler, e mesmo vocês que estudam aí entre amigos, curtem o quanto isso é fundamental para a gente entender, para a gente ir amadurecendo os conceitos. E, junto com isso, eu sempre atendi instituição beneficente, assim, então, assim, tanto no consultório quanto em instituições. Então, eu acho que um volume grande de pacientes e que se tornam analisantes fez também, posso dizer que foi um segundo ponto que me ajudou muito. Eu penso que tenho muitos amigos que ficaram em universidades dando aula, e essas aulas assim, transmitido muito, de novo, by the book, assim, muito e eu sinto que eu não fiquei tanto, e também isso me ajudou. Então, tanto atender
né? Então, bastante clínica, bastante estudo de um jeito agradável, não é? Ir entendendo os conceitos, conectando. Eu estava numa aula recentemente e o professor dando aula e depois ele falando assim: ah, mas o difícil agora é conectar com a clínica. Nossa, gente, mas se a gente não estudar Lacan, Freud, conectando a clínica, como que a gente vai fazer isso, não é? Então, a gente tem que ter esse compromisso de ir falando e lendo e tentando articular, senão, de novo, ficar só o intelectual ali, não é? Mas, de qualquer jeito, depois, assim, lá pelos 10 anos de formada, eu fiz mestrado e tentei articular alguns clinicamente, assim, publiquei alguns artigos que... E depois passei a dar supervisão em instituições, e, de novo, a discussão da prática clínica e tal. Em 2023, tiveram muitos seriados, era todo... E aí eu comecei a escrever esses livros. Uma necessidade, assim, né, fazendo... Minhas filhas foram para o colegial, eu senti assim, um espaço psíquico, emocional ali para... e uma sensação muito grande de que chegado um momento, e assim, eu estava num momento que o Freud, 25 anos de formada, que é exatamente Freud, se a gente lê lá, no Além do Princípio do Prazer, a gente ouve, Freud está falando que ele tem lá seus 25 de formado, e ele se dá conta de que ele, assim, não vai ter a vida toda, né? Que tem a vida toda, mas a vida pode ser mais curta do que ele pensa aos 20, aos 30 anos. Então, eu fiquei com uma vontade muito grande de dar esse retorno à sociedade, né? Então, eu sinto, assim, os livros, e aí eu comecei a fazer os YouTubes, eles são para vocês, assim, porque eu senti que que assim, o quanto o consultório, assim, enquanto a psicanálise tinha me trazido intelectualmente, emocionalmente, um amadurecimento, né, intelectual, emocional, na minha vida como analista, né, assim, sendo analisante e profissionalmente. Então, o primeiro volume... Então, a questão, assim, que vocês colocaram esse Freud versus Lacan, eu não sou uma especialista desse versus aí, assim, eu sou do cafezinho, porque eu falei para vocês, mas, assim, eu sempre que eu estou atendendo e mesmo estou dando aula tal, eu falo, isso é Freud, isso é Lacan, esse é o avanço de Freud, esse é um avanço de Lacan. Se a gente observar em todos os seminários, né? Então eu já li todos os seminários, reli alguns, adoro seminários, adoro discuti-los, ele comenta, ele elogia alguns autores, mas ele sempre critica. Todos, observem, todos eles criticam. Ele só elogia até o final Freud. E algum outro, mas ele elogia muito Freud, ele tem, né, Lacan tem uma verdadeira adoração, e eu sinto que Lacan realmente traz avanços. Um do que eu gosto mesmo, assim, primeiro, assim, muito forte, que é isso do quanto Freud ia pela historinha, né, o papai, a mamãe, o filhinho, e o quanto Lacan fala que é a posição paterna, a posição materna, a função de pai, a função de mãe, e não, né, a culpa da mãe, a culpa do pai, é como o próprio sujeito representa, assim, lê aquela realidade, se situa naquela realidade. Então, esse é um dos pontos. Só a noção de sujeito já é uma, porque Freud não tinha essa noção, ele falou id, ego, superego, mas ele não tinha, assim, de falar o sujeito, né, assim, o estádio do espelho também, não é um avanço, ele, né, então aí temos vários avanços, mas eu só sinto que assim, uma das críticas que alguns falam dos freudianos muito rígidos, vocês devem saber e tal, é o quanto
Freud, assim, se a gente vai para uma análise muito freudiana, vai para o passado, fala, associa, 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 e quase não tem corte. A gente, eu sei porque eu tenho essa culpa, mas eu continuo com culpa, mas agora entendendo a culpa, entendendo meu complexo de Édipo, isso e aquilo. Então, com os cortes lacanianos, com a ideia do tempo lógico, tem uma série de atos, né? O ato do analista, que ele corta esse blá, blá, blá freudiano, assim. E eu acho, por exemplo, esse também um grande avanço de Freud para Lacan, porque a gente não precisa ficar assim, tudo volta ao passado, não sei o quê. Não, vamos ao passado, vamos associar, vamos sei o quê, mas o aqui agora e a vida como ela é, e vamos, né, e assim, o corte da sessão, o quanto faz o sujeito se responsabilizar muito mais por seus atos e sair do gozo de, né, assim, de ficar falando uma série de coisas e tal. Bom, é isso, assim. Então, eu fiz né, não sei quantos vocês tiveram acesso aos livros e tal, mas, assim, o primeiro, que foi, né, em 2023, o primeiro Café com Freud e Lacan, eu tenho muitos pacientes de empresa, atendi muitos pacientes que se tornaram analisantes, e eu comecei atendendo, eu discuti alguns conceitos com eles falavam que nunca tinham ouvido falar, e esses conceitos ajudavam tanto no atendimento ali, para que o sujeito pensasse, crescesse, avançasse e tal, quanto essas pessoas, esses analisantes, diziam que levavam esses conceitos para suas empresas e o quanto aquilo fazia uma diferença, o quanto aquilo contribuía. Então, esse foi o primeiro ponto, assim, que eu sinto o quanto a gente tá comendo muito barriga de deixar, assim, tem muito coach por aí, falando muito, né, só de assim, motivacional, pensamento positivo, e a gente tem muito conceito que não está sendo utilizado, a gente precisa... Então, esse é um ponto que eu trouxe ali no primeiro Café com Freud e Lacan. Depois, a questão aqui, assim, o segundo, eu discuto o empreendedorismo, mas também no profissional liberal, porque também é uma outra categoria que eu atendo bastante no consultório. Já vi, né, assim, muitos cineastas, ou professores de inglês, ou professores de alguma forma, que hoje em dia, professores, às vezes, eles não têm uma categoria ali, assim, são contratados, não é? Vendem ali temporário, não sei, assim, mas, assim, vários profissionais liberais, e aí eu também senti, assim, o quanto ia desenvolvendo, porque é isso, assim, o profissional liberal tem essa discussão do desejo de criar um caminho único ali, e não... né, na empresa, pode ter um caminho que é traçado pelas pessoas e que os chefes, os líderes pedem, né, faça isso, aquilo e tal. No mundo empresarial, no mundo do empreendedorismo, a pessoa tem que ter o seu próprio desejo, e como é que é construir isso, nomear, ir atrás. Então, é isso que eu vou discutindo, e em todo ponto aqui eu assim, vou falando quanto até aqui chegou Freud, daqui lá chegou Lacan. E aqui é o terceiro, que é a dor de existir. Esse foi um tema que eu trabalhei no meu mestrado, e o quanto o ser humano, assim, né, o quanto a depressão, ansiedade, síndrome de pânico, o quanto está, assim, muito, muito forte por aí, e o quanto a gente, como analista, de novo, temos que nos perguntar e temos que, assim, ouvir este público. E o quarto que eu lancei aqui esse ano foi a clínica e supervisão, que eu também sinto isso, que assim, faz 15 anos que eu venho supervisionando e tal,
e é muito bacana o quanto poder contribuir, e, de novo, como vocês disseram, essa questão, assim, assim, aqui em São Paulo, eu trabalho muito de fazer, como é que chama? Uma tentativa do público leigo vir para a análise, sabe assim? E o público leigo ter acesso à psicanálise. Então, que seja em teatro, que seja no MASP, não é? Que é assim, museus, que em vários espaços públicos, essa articulação da psicanálise com a arte, psicanálise com a sociedade, e por isso, então, tudo isso para falar, eu sinto que essa junção que me fez conseguir escrever de uma forma acessível. Essa é a ideia. Agora vocês podem fazer as perguntas. Já me apresentei, vocês podem fazer as perguntas em relação a Freud, Lacan, o que é versus, o que é a favor. Fabiana, assim, ó, só deixando um ponto claro, o nosso propósito não foi de trazer assim um confronto entre Freud e Lacan em si, né? Uhum. A grande verdade é que em algumas outras vertentes da psicanálise acaba tendo esse tipo de confronto, né? Dos pensamentos diferentes não conseguirem se converger, né? E realmente chegar ao propósito real, que é a psicanálise. Aí, quando você coloca o café com Freud e Lacan, você nos traz uma realidade totalmente diferente, né? Porque o que acontece quando sentamos numa mesa para tomar um café com alguém? Logicamente que a gente não tem o mesmo pensamento, né? Às vezes estamos falando de um mesmo assunto, temos o conhecimento sobre aquele assunto, mas temos as nossas divergências, mas conseguimos expor essas divergências sem gerar assim um conflito forte, como hoje às vezes acaba acontecendo, até mesmo dentro dos nossos grupos, né? Um começa a expor a sua forma de pensar, o outro também começa, e acaba não ficando só nessa exposição do seu saber. Até eu costumo dizer assim, falo isso muito para o Salomão, e o Salomão nos ensina isso também, que a verdade ela é um tanto quanto relativa, né? A minha verdade ela pode ser uma, a sua verdade é outra, né? Então a gente diz que a verdade existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade que é verdade mesmo, né? E a verdade que é verdade mesmo, ela pode muito bem ser composta por um pouquinho da minha verdade, um pouquinho da sua verdade, que se torna uma verdade muito mais forte, né? Então, o nosso intuito com essa questão de colocar ali Freud versus Lacan foi mais de provocar, né, no pessoal esse pensamento, né? Que não tem assim, Lacan estava certo, Freud estava certo, né? Na verdade, nós entendemos que, na realidade, os dois nos trouxeram algo muito forte, que é a psicanálise que nós conhecemos. Não só os dois, como tantos outros que vieram por aí. Né? Então, nosso intuito realmente foi provocativo, de levar o povo a pensar um pouco que, assim, minha verdade não é única, sua verdade não é única, mas a minha verdade, juntamente com a sua verdade, pode nos trazer uma verdade mais robusta, né? Então, esse foi o nosso intuito com essa provocação. Então, podem fazer as perguntas. Eu sinto que Freud, né, assim, ele foi lá, pioneiro, abriu uma série de ideias, como o aparelho psíquico, deu nome para, não é, a construção do aparelho psíquico e, não é, da associação livre. E eu não consigo pensar assim que teve algum depois lá, assim, né? Porque não dá para inventar tudo, né? Assim, foram 40 anos ali Freud escrevendo, compondo. Quando chegou o Lacan, ele foi modernizando. E talvez se Freud estivesse vivo mais 40 anos, talvez ele mesmo tivesse feito esses avanços, não sei. Mas eu não
não sinto mesmo como um confronto, eu sinto como um avanço que ele vai, e eu não consigo, realmente eu não sei muito como os freudianos fazem, assim, porque eu acho que Lacan trouxe tantos avanços, assim, dialogando na mesma direção, mas com tanto a modernidade, mesmo isso, não é? Assim, do tempo lógico, do aparelho psíquico, da função do analista, função de pai e mãe, muito mais na abstração ali do que na concretude, da onde está a culpa, vamos procurar, quase, né? Tem texto de Freud que ele vai bem meio na investigação, né? Onde começou, qual o dia do trauma, qual o momento. Não que a gente não possa ir desvendando e tal, mas aqui, né, Lacan ele vai muito por uma abstração maior e vai o quanto a pessoa vai falando, são vários fatores, não é? E mesmo a discussão do complexo de Édipo, que Freud vai muito um se identifica com um e arruma um objeto, não é assim, uma escolha de objeto igual do outro, muito carochinha, assim, sabe, como se fosse uma historinha. E mesmo Lacan no começo, ele fala bastante assim, mas no final da sua obra, eu sinto que ele fala muito mais em fatias, nós nos identificamos com várias fatias de um, e depois cada um tem a singularidade para escolher o seu objeto, né, assim, o seu objeto de fetiche, o seu objeto de desejo e tal, e não é tão ipsis literas assim, a mamãe isso, papai aquilo, mas por isso um além do Édipo, por isso não é assim? Então, eu sinto que ele vai compondo, vai abstraindo, vai fazendo evoluções daquilo que Freud trouxe, né? Assim, não saberia trabalhar só com Freud, eu realmente não teria, mas também não sei o quanto Lacan chegaria àqueles pontos sem ter Freud, né? Então, eu acho eles bem né, um avanço do outro. Perfeito, perfeito. Normando, tem uma pergunta? Jorge, na verdade, não é uma pergunta, né? Expor aqui a alegria de poder estar ouvindo você, tá, Fabiana? Muito obrigado. Muito obrigado por essa densidade clínica que você carrega nas suas palavras, por essa maturidade que, com pouco tempo, aqui em minutos, você conseguiu não só ratificar o que uma geração de novos psicanalistas precisam aprender e seguir, que a clínica ela não pode ter apenas um caráter intelectual. A clínica ela não é feita a partir simplesmente de uma carga cognitiva, né? Existe uma relação no 1 a 1, existe uma relação prática, né, para que se observe e realmente se enxergue os pontos da teoria. Senão, o psicanalista ele passa a operar com um saber puramente técnico, né? É apenas como eu sei, o que eu sei, e a psicanálise ela sempre visa permitir que a singularidade do sujeito surja ali no ambiente clínico. A nossa geração de psicanalistas precisa ouvir isso, né? Ouvir essa maturidade, porque muitas vezes, devido a grandes conteúdos que nós temos na internet, às vezes uma escola se achando melhor do que a outra, às vezes um professor se achando melhor do que o outro, ou grupos, né? Como disse o José Jorge, aí, nosso administrador de hoje, degladiando, né, por causa do nome de psicanalistas, enquanto o psicanalista ele se vê de dentro para fora na clínica, né? O próprio Freud, citando essa pessoa magnífica que eu tanto admiro, né, embora não fique só com Freud para o meu trabalho, até porque eu acredito que a clínica contemporânea ela não consegue andar bem só com Freud, mas Freud ele tinha uma legitimidade científica muito importante. Ele chega a fazer se eu não me engano, o nome do jornalista é Jorge Viedrich,
em 1926, ele diz assim: você precisa entender uma coisa, né, em entrevista, na casa dele. Eu sou um iniciador, eu comecei e eu escavei e encontrei ali colunas e descobri que tinham templos. Mas tem alguém que vai vir depois, né, aqueles que continuarem validando a psicanálise e se importando com o inconsciente, eles vão passar desses tempos e vão encontrar continentes, né? Eu acredito que Lacan represente bem, e hoje a gente consiga, né, se debruçando de maneira comprometida, né, compromissada com a ética da psicanálise, e também encontrar alguns outros continentes. Não, eu ia falar algo sobre os Estados Unidos que Freud falou, mas eu acho que ele pegou pesado. Na verdade, eu vou falar logo, já que coube na associação, né? Freud, ainda nessa entrevista, diz que os Estados Unidos, a América foi a primeira a validar a teoria dele, assim, com uma amplitude muito grande. Mas ele chega a ser bem sincero dizendo, mas eles não fizeram nada de original, eles só repetem aquilo que eu falei. O pessoal da Europa, quando aceitou, ficou muito reflexivo, permitiu refletir, né, aquele ponto de interrogação ali sobre o analista, a produção de uma análise profunda e que realmente causa impacto no indivíduo que busca a nossa clínica. A Europa deu essa guinada em observar as obras de Freud, e a gente busca, ouvindo uma pessoa com a sua densidade clínica, a sua envergadura na psicanálise, também propor, né, para cada um de nós que a gente possa refletir. Por que eu estou falando isso, Fabiana? Porque eu achei magnífico você dizer que leu todos os seminários. Eu ainda não consegui ler todos os seminários, não, nem todos os livros de Freud. Mas uma das coisas profundas que acredito que você deva ter feito é refletir sobre as obras. Não só pegar textos provas, né, que é um tipo de uso dos textos psicanalíticos. Eu pego uma parte de um texto para provar o que eu acho, né? Mas quando a pessoa se permite refletir sobre os textos, fica algo muito gostoso, né? Porque a gente acaba atravessando aquele primeiro momento, que parece uma interpretação séria e profunda, e, na verdade, é só uma tentativa de saber alguma coisa. Então, te ouvir vai fazer muito bem para a gente hoje. Gratidão. Obrigada pelas reflexões, pelo elogio. Assim, aqui em São Paulo eu tenho bastante dificuldade, porque eu sinto que muitas pessoas, escolas ou tal, ficam num copia e cola. Elas não entendem, aí se repetem aquelas palavras e eu não sei como elas fazem, assim, é muito triste isso. Então, eu sinto que assim, tem que ser né, ir lendo e pensando em relação à clínica, ir, né, assim, refletindo, e essa é uma das minhas preocupações também, que a psicanálise, eu, assim, demorei até um pouco para escrever, fiquei com medo realmente das pessoas sentirem que era simplista. Então, se eu conseguir, eu fico muito feliz. Eu, particularmente, também relendo, vendo, eu acho que consegui. Assim, eu sinto que, né, eu leio, repito, mas, assim, então é um feedback muito bom ouvir que transmite isso, e eu acredito mesmo nisso, porque se a gente ficar num copia e cola das teorias e ninguém entende nada e todo mundo, nossa, aqui acontece muito. Eu já vi muitos trabalhos assim de carioca, de sei lá, Bahia, Rio, não sei o que, um pouco mais light, assim, mais tranquilos, mesmo BH, do que São Paulo. Aqui eu sinto que tem uma... Entende? Mas aqui, ó, tem umas perguntas, eu não consegui ler daqui. Boa noite. A partir da singularidade de Lacan, Freud, o autor percebe pontos de divergência, ou percebe trabalho como continuidade ou ampliação de conceito de outro. Então, eu sinto que é sempre
ampliação. E mesmo quando eu leio, o seminário, quando eu estou assim, eu falo assim, ó, esse texto, esse conceito aqui de Lacan, eu não uso. 30 anos eu não usei. Assim, tá aqui, mas eu não sei. Aí vai lá lendo. Esse aqui eu uso muito, sei lá, sabe, assim, essa questão, assim, tanto assim como Lacan fez isso com os conceitos de Freud, nós também podemos fazer isso, assim, já estamos, de assim, ó, isso aqui. Então, eu não acho nem tudo de Freud, todos os conceitos úteis, ou todos os de Lacan. Tem alguns que eu realmente não uso, mas muitos deles eu uso. Então, eu acho que é isso, que a teoria vai ganhando um amadurecimento e que a gente vai usufruindo, né? Boa noite, ainda estou no primeiro ano de teoria psicanalítica, gostaria de me perguntar hoje no atendimento clínico, gostaria que você nos falasse um pouco sobre os atendimentos baseados em teorias lacanistas e freudianas e se existe uma certa rivalidade entre eles. Existe, não existe? Eu não sei, vocês podem, eu acho que existem quem, né? Mas, como eu disse, eu realmente não conseguiria ficar só com Freud. Eu acho que Lacan trouxe grandes avanços, uma continuidade ali. Ele sempre fala com muito respeito dos conceitos freudianos, mas vai avançando, né? Assim, rivalidade existe sempre. Boa noite, eu também gostaria de saber as principais diferenças no manejo da clínica freudiana. Não, mas aí tem que fazer um resumo de 25 volumes para 25. Não, o que eu... como é que é? As principais diferenças. Então, assim, um ponto que eu já falei é essa discussão, assim, de o que eu saiba, eu também sou tão especialista nos freudianos, Leibniz, mas que eu saiba essa questão de falar, associar, e mesmo o fim de análise para Freud, essa questão assim, de que não teria um fim, que o inconsciente está sempre, tem uma abertura para associar, não sei o que é fato e tal, mas eu sinto que Lacan tem muito mais, assim, essa discussão o ato do analista, a pontuação, mesmo que seja o corte. Eu não gosto de falar como é que chama? Do tempo lógico como se fosse só o corte de sessão. O tempo lógico, por exemplo, é um ponto que Lacan que lançou, e eu acho que tem o tempo lógico de cada sessão, no sentido assim, o sujeito está ali maduro para ouvir isso ou não está, o quanto aquilo é interessante já discutir ou não, e mesmo para cada assunto que a pessoa está discutindo, relacionamento, amores, trabalho, não sei o quê, tem um tempo lógico. Muitas vezes a gente fica 6 meses num assunto, depois outros 4, 5 em outro, então tem um tempo, e isso eu acho que depois, o terceiro ponto que eu sinto que é isso da função, a gente não ficar tão assim, sua mãe fez isso, não, foi a função, aquilo que você leu da sua mãe, aquilo que você compreendeu da sua mãe, não é ela em si, foi o que ela conseguiu transmitir ou que você conseguiu abstrair da sua mãe. Esse é um terceiro ponto que eu sinto bem, que é um avanço do Freud e bem bacana. Agora, são muitos, em todos os seminários ele vai falando, mesmo Lacan fala que Freud, que escuta o discurso e ele pega o significante e o significado a partir da ideia freudiana, mas, por exemplo, não foi Freud que falou o significante, assim, falar sobre mãe, todo mundo entende o que é mãe, mas mãe para cada um a sua mãe é uma, a mãe do outro é outra, ou seja, um significante para cada um tem um significado. Isso, por exemplo, também foi Lacan que disse, que especificou, e depois, não sei, aí são muitos outros conceitos. Eu gosto bastante da clínica do real, do saber fazer com a situação, não é? Saber fazer com o seu sintoma. Eu sou muito obsessivo, organizado, não sei o quê, não é? Você vai tratar total, ficar um alienado, alucinado, não. Você vai continuar sendo organizado, fazendo, mas a questão é
o saber fazer com isso, a organização, né? Assim, para onde levar a organização, como ganhar dinheiro com isso, como levar um relacionamento saudável com essas e outras características. Então, o saber fazer com o seu sintoma é também um outro avanço, não era assim que Freud pensava, e esse não é, mesmo isso, Freud não diferencia entre RSI, e Lacan fala de RSI logo nos primeiros seminários, ele vai, e eu particularmente uso muito mais o real, simbólico e imaginário, do que, assim, o ego é muito visível, o narcisismo ali é muito visível, mas eu sempre raciocino, toda sessão, se o sujeito está no imaginário mais naquela situação, se ele está mais no simbólico, se ele está sob efeito de real, nossa, a casa caiu, fui demitido, minha namorada me mandou embora, terminou comigo, né? Quando a pessoa está naquele estado assim. Então, por exemplo, o real, simbólico e imaginário não são pontos freudianos. Lacan traz desde o começo, então, de novo, é um avanço. Eu prefiro do que raciocinar né, assim, onde está o id, onde está o superego, onde não é assim, então, tanto a cada sessão, quando a cada assunto, o quanto o sujeito está, mesmo a questão do diagnóstico, se neurótico, perverso, psicótico, isso dá um norte para a gente não surtar o paciente, para a gente não tratar um psicótico como um neurótico e tal. Mas, mesmo dentro disso, a gente pode ver se a pessoa está mais no simbólico, mais para o simbólico, mais para o imaginário. Naquele assunto, ou em tudo ela leva mais para o imaginário, entende? Bom, mas já foram alguns pontos de avanço do Freud, que ele não teve tempo, não tal, e que Lacan fez esses avanços. Alguém queria falar? Quer falar? Depois eu continuo lendo? Pode falar. Eu vou pedir só para o pessoal, ao invés de colocando as perguntas no chat, levantar a mão e aguardar o chamado, que vai ficar mais fácil, né? Até para a Fabiana nos atender. E o Normando tinha levantado a mão, baixou de novo. Tranquilo? Então, eu vou fazer uma... perfeito, então. Jorge, é porque a gente está com 62 pessoas aí, né? 63, porque temos nós dois aqui no meio. A Mandica está com disfonia, né? Não está conseguindo falar direito. Então, pode ir lendo, que eu vou lendo e fazendo. E aí, como o assunto é muito gostoso, né? Porque a nossa área, se deixar, vou levantar a mão toda hora. A mão toda hora. É importante, né, Fabiana, se compreender que a psicanálise, ela, assim como ela encontra partes de um sujeito, né, no desejo, nos seus mecanismos, partes que eu digo esse ser humano que antes era só corpo, e depois ele é corpo e mente, essa mente vira um mecanismo psíquico, esse mecanismo tem as suas produções, suas maneiras de operar sobre esse próprio corpo, e vice-versa. A gente encontra dentro de trabalhos hoje em dia, né, o quanto o corpo influencia na própria mente. Por exemplo, neurônios, né, neurônios no cérebro, no coração, neurônios ali no estômago, um influenciando o outro, até podendo fazer uma ponte com Platão, quando ele fala sobre as 3 almas que o ser humano tem. Então, essa ideia de rivalidade, eu acredito que não seja uma ideia clássica da psicanálise. É uma ideia, para mim, construída a partir do momento que as pessoas tentam narcisicamente dizerem, né, que são melhores psicanalistas do que outros, né, frente a um saber que podem ter adquirido. Mas o trabalho de Freud é para que o ser humano possa lidar com o sofrimento, ter um espaço para elaborar as suas questões. Como ele mesmo diz no texto, lembrar, repetir, perlaborar, o trabalho feito, a lembrança, o que mais dá efeito no sujeito vai ser ali uma boa análise das existências, elaborações que precisam de tempo. Também Lacan
vai trazer todo um conteúdo, mas eu acredito que Lacan, ele se portou como o Isaac Newton. Eu gostaria de frisar algo, que às vezes as pessoas começam por um saber, como que você disse, copiar e colar, e acabam esquecendo de fazer uma das pesquisas mais importantes quando a gente vai estudar um autor, que é como ele se formou, qual é a escola que ele está sendo orientado. E aí as pessoas vão perceber que, mesmo que Lacan faz, mesmo que Freud faz, é um saber a partir de um outro saber. E que, para que você possa saber de verdade algo, o respeito ele tem que estar sempre presente. E, às vezes, em muitas escolas que a gente acompanha, ministrações de cursos de psicanálise, isso não acontece, essa orientação para a historicidade, para contexto histórico, né, do século. Até falei com a Amanda, que tem um livro que eu quero fazer uma revisão, esse aqui, que é o livro de... Eu acho que eu tirei ele daqui. É o livro sobre a história do século... Aqui, ó. É uma breve história do século XX, né, onde fala sobre como está fervilhando a ciência, as revoluções e as novas propostas, que são leituras que Freud vai fazer, impactam o ser humano, cultura, o outro. Lacan traz a questão da linguagem, né? Eu digo o outro, né, que participa do meu dia a dia, e Lacan vai trazer um outro em outros aspectos, né, também. Mas, de fato, Lacan ele se comportou também com uma legitimidade científica, e quando eu falo sobre o desconhecimento do básico, eu falo que eu trago a memória aqui em associação, não livre, tá? Que eu estou escolhendo o que eu vou falar. Isaac Newton, quando ele chega a dizer a seguinte frase, né, se eu fui capaz de enxergar mais longe, é porque eu pude pisar em ombros de gigantes, né, se referindo a quem veio antes dele. Então, Lacan ele vai manter esse respeito por Freud, mesmo ele tendo, em alguns momentos, discordado, em alguns momentos, corrigido um circuito freudiano, né, como o próprio estágio do espelho, que ele vai fazer ali, essa dinâmica da ida até a imagem, né, e uma azáfama jubilatória. São conceitos mais... precisam de mais tempo para detalhar, mas Lacan ele vai manter essa legitimidade. E hoje nós temos conteúdos rasos, Fabiana, não porque as pessoas elas não têm como produzir um conteúdo melhor, mas exatamente por essa falta de respeito à fonte, por essa falta de respeito àqueles que construíram alguma coisa. Você encontra mas isso. aí, então, mas aí é uma coisa assim, muito profunda, e mesmo isso agora com os aplicativos, vocês já são de uma geração, e a geração que está chegando, será que eles vão ler algum texto do Freud, Lacan? Eu me preocupo. Eu acho que nem ler, ainda mais assim, ler o contexto histórico, nossa senhora, então, daí é mais uma das coisas de eu tentar escrever, fazer, porque eu acho muito grave mesmo, de como eu me preocupo. Na minha instituição aqui, recebi porque eu olhei, porque às vezes eu nem olho, porque é de chorar. A pessoa querendo uma vaga de supervisor, mas ela tinha 1 ano de formado. O que você pode supervisionar um caso, sendo que você tem 1 ano de recém-formado? Então, é muito triste a saúde mental, é muito séria. E, assim, a rivalidade, gente, o ser humano faz, e às vezes, a rivalidade, por exemplo, entre os jogadores de futebol, faz os jogos serem ainda mais fortes, mas sei que a rivalidade existe, é do ser humano. Deveriam cada um ir para a sua análise e fazer. Mas, se vocês olharem, assim, não sei, é meu ponto de vista, Lacan rivaliza com todos os convidados dele. Todas as pessoas ele falam, fulano é ótimo, 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 mas olha aqui, isso aqui não é tão bom, o meu é melhor. E nós lemos ele achando ele ótimo, porque isso, assim, o ser, né, assim, ele faz isso, ele fala de filósofos, fala de intelectuais, assim, e por isso que muitas vezes é difícil entender, porque, mas aquele 10 páginas ele está concordando e chega embaixo, ele fala, não é suficiente, não é tão bom, o que eu penso é melhor. Ele faz isso e, sei lá, da natureza humana, faz, e a gente não ligar tanto para as rivalidades que existem ali, é só a gente não entrar, gastar energia com outras coisas. Mas
É triste, sim. Eu me preocupo muito para onde vai a saúde mental, e daí, assim, eu me sinto essa discussão, assim, privilegiada, porque eu consegui, sabe, eu tive 3 analistas, eu fui passando, eu pude escolher, eu pude ver, mas, sabe, eu fui para o interior, ver a analista que estava tratando a minha avó, eu sentia que ela não tinha estudo nenhum, não tinha capacidade de escuta, é triste, mas o que a gente vai fazer? Então, um dos meus pontos é essa responsabilidade. Eu fico muito grata por ouvir isso que vocês falaram e que o Salomão me escreve falando de que assim os meus vídeos dá para ver tanto que eu não fico copiando e colando, mas que eu embaso e o texto é meu esforço, porque realmente ser atendido por uma pessoa que não estudou, não leu, é muito triste e existe, né? Existe. Bom, eu vou continuar aqui lendo as perguntas, que eles fizeram já há um tempo. Não sei se eu pulei aqui alguma. A parte da singularidade. Hoje, no atendimento clínico, gostaria que você falasse um pouco sobre o atendimento baseado em teorias lacanianas freudianas, se de certa a gente falou. Gostaria de saber as principais diferenças de manejo na clínica freudiana e lacaniana, falando. Boa noite. Como desmistificar uma tal percepção que muitos têm sobre o manejo lacaniano ser mais cortante? Pois, para mim, é muito subjetivo. Corte existe, mas é um corte com propósito, existe acolhimento, sim, concordo, muito bom você ter colocado isso. Eu sinto, ele, assim, porque, de novo, Freud não teve tempo, eu não quero falar assim, aquilo é porcaria, não, teve 40 anos, 50 anos ali, não tinha como. Então, a partir daquilo que Lacan já tinha, eu sinto assim, ele nomeou algumas coisas que dão um norte para direcionar o sujeito para algumas saídas. Do que eu ouço, de novo, eu não sou especialista em freudianos, eu não sei realmente o que eles falam, mas o que a gente escuta muito é que, bom, então assim, quando ele fala, lá que eu falo, da posição de analista, do ato de analista, da interrogação, sabe assim, eu quando recebo meus pacientes, eu falo, eu venho do meu ato de analista, você vai falar, e eu não estou vendendo o meu horário, 50, 45 ou 20, eu vou ouvir, eu vou interrogar, eu vou falar, e eu vou, assim, pôr um ponto, assim, que foi importante nessa sessão. E isso eu sinto que torna mais prático, mais objetivo, e de uma limpada, porque é isso, assim, falar, associar é muito legal, muito importante, a gente precisa. E eu sou uma analista que, do meu ponto de vista, eu ouço bastante a pessoa, não sou assim, corta, sai, não. Eu deixo porque eu acho que esse exercício da própria pessoa ouvir, entender, associar, maravilha. Assim, faz um efeito. Mas também o efeito de, de uma certa... de um certo basta, de um certo, assim, isso aqui e não ficar, então fale mais disso, então fale mais aquilo, então fale mais, sabe, só abrindo, mas direcionando, e que ele fala em função, né, posição masculina e posição feminina, não é? Quanto a posição feminina é mais aberta, de fale mais e tal, quanto a posição masculina de corte, existe indicação onde a clínica lacaniana seria mais indicada? Onde ou com alguns pacientes, é isso? Essa aqui eu não entendi bem, assim, de que teriam alguns pacientes que ela seria mais indicada? Andréa, Julião, quer falar? Pode falar. Cadê Andréa, Julião? Eu não estou ouvindo. Você tirou o fone aí? Você tirou... Boa noite, Fabiana. O que você poderia nos falar sobre a busca por cuidados dos adoecimentos diante da busca das inteligências artificiais como terapia? E como podemos contornar essa situação quando é trazida nas clínicas? Andréa, Julião, era você que queria falar, não é? Vai falar, não vai falar? Era dessa pergunta mesmo ou não?
Ela está sem áudio, Fabiana. Ela fez a pergunta lá no chat também. Acho que é a mesma Entendi. pergunta. Então é essa mesmo, é essa mesmo. Então, essa discussão, o que eu posso falar, assim, eu penso que é isso, assim, a inteligência artificial vem aí, não é? Está aí, assim como os computadores, os celulares, não dá para termos que nos unir a ela. Eu lembro que eu estava na faculdade e que minha professora falou assim, agora estão vindo os celulares, aí a pessoa para no meio da sessão para falar no celular, como uma coisa assim, uau, do arco da velha. E, né, assim como se, é impossível. E hoje, né, sabemos, temos os celulares, as pessoas às vezes falam, às vezes tem que ir lá, e às vezes, né, o quanto a gente pode hoje atender pelo celular e tal. Então, é lógico que não né, uma prática, uma coisa que vai ser e tal, mas existe, está por aí, e eu sinto essa questão. Precisamos trabalhar muito pela saúde mental, porque se nós não cuidarmos, assim, eu não me assusto tanto, porque eu sinto assim que há um contato com o ser humano, com uma palavra, com uma inteligência humana. Meus pacientes e analisantes falam o quanto faz toda a diferença. E se a gente tem um quadro absurdo de ansiedade, depressões e tal, enquanto não consigo pensar que, assim, eu só sinto que pode estar por um tempo, depois a pessoa vai precisar, se a inteligência artificial conseguir tratar realmente, e assim, então que bom que consiga, mas eu duvido que consiga chegar. E a gente, né, tem tantas pessoas doentes, tantas pessoas que procuram tratamento, que estão precisando. Não acho que não vai ter um boom, já tem aplicativos com isso, já não sei o quê, mas eu sinto que vai ficar por um tempo, as pessoas vão, mas depois vão procurar, porque não funciona dessa forma. É isso que eu penso. Letícia. Boa noite, Fabiana. Na sua opinião, a experiência onde, em que ponto X, Lacan superou Freud nos insights das pessoas que foram até seu consultório? Então, esse ponto X, por isso que eu falei assim, né? Eu não consigo, como, né? Assim, eu sou aqui do café com Freud e Lacan, foi, né, assim, um diálogo entre eles, e tal. Quando eu vou atendendo, eu vou, sabe assim, por exemplo, vamos pensar, quando eu vou atendendo, eu vou falando assim, Lacan falou isso, Freud falou aquilo. Um ponto que eu falo muito constantemente é a questão do compulsão à repetição. Isso é uma coisa que, né, assim, se repete muito, e aí muitas vezes eu explico lá em 1920, o quanto Freud descobriu isso, e o quanto isso, de alguma forma, não é assim, mas o quanto isso é o gozo, o quanto, mas eu prefiro pegar lá, não é assim, isso é uma coisa que as pessoas entendem bem. Alguém aí, acho que próprio, não é, falou do recordar, repetir, elaborar, também acho bem bacana, assim, o quanto, não é assim, o quanto a clínica é recordar, repetir, elaborar. Agora, exatamente quantitativamente, quantos insights, não sei o que, não sei. O que eu sei é isso, assim, tanto Freud quanto Lacan me dão recursos, e eu sinto isso, assim, Lacan, esses recursos mais modernos, como, de novo, assim, né, como assim, o real simbólico imaginário, eu estou sempre raciocinando, sempre, assim, na posição de analista, o que eu preciso falar nesse caso, como que qual a minha posição que eu preciso ocupar para fazer uma diferença ali. Mas é isso, estamos lidando com o aparelho psíquico, que Freud que nomeou esse aparelho psíquico. Quando as pessoas falam de sonhos, o quanto a gente não volta ali para Freud, o quanto... não é? Mesmo a associação livre é um ponto bem freudiano, foi ele que criou, né? Quais as principais obras, conceitos você indica no geral, considerando a sua prática clínica? Então, são muitos, né? Assim, aqui eu já falei alguns,
não é? Mas essa questão, assim, no clínica e supervisão, não é, eu falo bastante sobre esse cuidado e que, de novo, é um acordo Freud-Lacan, no sentido de que Freud já falava da importância Freud já falava de receber, porque assim, eu já fui em algumas supervisões, e aí alguns supervisores colocam assim de que o paciente chega, ele já está sabendo o que é psicanálise, como já deixa aí no divã e fale. E muitas, ou mesmo volte, psicanálise é assim. E tanto Freud, que ele fala de um começo, né, porque a gente tem que explicar como funciona o método, tem que fazer o acordo financeiro, tem que ouvir um pouco mais ou menos como o sujeito funciona ali, quais as dúvidas, quais as questões, para depois começar de novo um tratamento. Então, Lacan fala, não é, sobre as entrevistas preliminares e tal, mas Freud já falava sobre esse início, né, assim, sobre a importância desse início, entende? Então, e como eu falei, posição de analista, ato de analista, tem uma série de pontos assim que a gente vai indo de um para o outro, e eu acho que isso ajuda bastante no atendimento. Podem falar, colocar mais algum, quanto dura a live de vocês? Agora, isso, assim, eu sinto que eu cresci muito como analista, que isso me ajudou muito sendo analisada na relação com minhas filhas e meu marido, e escrevo, falo, porque realmente eu me preocupo com a psicanálise. Quantas pessoas, será que elas vão ler? Será que elas vão ter o compromisso? Hoje em dia, não é assim, fazem alguns cursinhos de 6 meses, saem atendendo, acho muito perigoso, sendo que temos aí 25 volumes de Freud, 25 volumes de Lacan, como diz o colega, não está escrito aí seu nome, mas assim, como, não é, o quanto embasar nos anteriores é fundamental para que a gente possa, não é? Eu vejo muitas pessoas publicam, fazem coisas que estão inventando a roda, não é? Porque, assim, hoje falam em síndrome de pânico, que é a histeria que Freud diz, é só ler lá, tem todos os sinais de síndrome de pânico. Hoje também falam como que chama? Síndrome do impostor. E se você observar, todos os pontos da síndrome de impostor está lá no Luto e Melancolia, que Freud fala sobre a inibição melancólica, que a pessoa tem tudo, várias coisas, tem acesso a muitas coisas, mas está inibida, e não sou o suficiente, não sou legal, não sou tudo isso, o outro é melhor que eu, né? Então, é muito triste as pessoas inventam um remédio, vendem tudo, e Freud e Lacan, que estão trazendo, né, para que as pessoas possam falar, então, diga mais algum. Fabiana, você tocou num ponto bastante interessante, né? Hoje em dia, alguns pensam que estão inventando a roda. Na verdade, eles querem puxar para si, talvez, o crédito de algo que já está ali há tempo, que já está ali explícito, né? Então, ele quer puxar para si a criação daquilo, né? Eu acho assim que nós, enquanto psicanalistas, no nosso tempo, nós deveríamos nos sentir assim, era bastante privilegiados, né? Pela época que nós vivemos, o porquê? Por tantos outros que já passaram, né, de Freud até aqui,
e que nós podemos pegar, como o Normando mesmo citou, a gente não pode se prender a um só, né? Pegar um pouco de cada um, né? É algo que eu brinco bastante com o Salomão também, ele gostou da frase, que eu digo assim, que o mesmo remédio, ele não vai fazer o mesmo efeito para pacientes assim distintos, né? Então, às vezes a pessoa tem uma questão a ser resolvida que nós, enquanto analistas, nós vamos achar a solução disso em Freud, mas talvez para outro analisando a solução da mesma questão nós encontramos em Lacan ou em outro mais adiante, mais contemporâneo, né? Agora, a grande tristeza mesmo que existe é essa que você citou. As pessoas hoje, elas falam como se estivessem inventando a roda, né? Faz um copia e cola do assunto e se coloca como o inventor daquilo, né? Não tem a humildade de reconhecer que não. Ela pode ter melhorado um pouco aquela questão, mas ela precisou ir lá na raiz daquilo e pesquisar em outros para poder chegar até onde chegou. Acho que o que falta realmente é duas questões, né? Que nem quando a colega perguntou quais as obras que você indica, né? Perguntando para você, que dá embasamento na sua forma de clinicar. Além de todas as outras, eu indico as suas. Eu digo as suas, porque é o que nos traz uma simplicidade assim, como o Salomão falou, sem perder o valor, né, o teor histórico da coisa. Você encontrou uma forma de falar sobre o assunto que já é falado há tanto tempo, mas trazendo para o nosso cotidiano. Então, às vezes eu vejo a psicanalistas hoje que querem fazer algo parecido, mas que puxam a glória da coisa para si. Eu que inventei, né? Eu que estou. Não, você trouxe uma forma de nós enxergarmos aquilo que Lacan já tinha dito e feito, aquilo que Freud já tinha dito e feito. Então, eu acho que falta um pouquinho dessa humildade hoje em dia, né? E desse reconhecimento de saber que nós vamos ficar sempre, aprender um pouquinho com esse, um pouquinho com aquele, e juntá-lo um todo, né? Então, e a mesma humildade também nisso, assim, a gente ouve muito aqui, tem algumas perguntas, né, a respeito desse autorizar-se por si mesmo. Eu acho, assim, que tem que ter uma humildade de ouvir, cada um tem um tempo específico de cada uma, tem que ter uma humildade de ouvir, de aprender, de se dedicar à obra, de passar por sua análise pessoal, acho muito, muito importante, ainda mais para supervisionar, não é assim? E tem se a gente... Mas é um grande exercício, como vocês trouxeram bastante aqui a questão da rivalidade, né? Um jogo de egos, não é assim? É um perigo, sim, a gente cair nisso, né? Então, o laudo aqui está falando sobre o laudo. Então, assim, eu acho muito importante que a gente possa estudar os diagnósticos, não é? Assim, importantíssimo. E saber, não é? Assim, as diferenças para o atendimento deles, não é? E, junto com isso, ter a clínica do real, e a clínica do real fala bastante do real simbólico imaginário, não é, a articulação ali. Então, acho esses dois polos, tanto o neurose, né, da estrutura, neurose, psicose, perversão, quanto o real simbólico imaginário, bem interessante para conduzir o tratamento, para uma direção. E aí faz bastante avanço do Freud para o Lacan, né? Que Lacan, Freud não tinha isso, Freud não atendia psicose, Freud
Lacan que trouxe, não é, o atendimento das psicoses. Freud também não atendia tanto as perversões, mas hoje fala-se, eu gosto bastante do André Gide, que é ele que eu cito ali no Clínica e Supervisão, que ele fala que não precisamos pensar na estrutura perversa, mas no modo de gozo perverso, ele fala em vários estilos, né? Assim, pode ser estilo perverso, modo de gozo perverso, modalidade perversa, que todo ser humano tem, e que quanto, né, uns mais, muito, outros menos, mas eu acho que essas três modalidades, então, assim, não sei como o freudiano faz na clínica ser Freud, né, aquele só atendia neurótico, né, assim, é muito específico para neurótico, embora Schreber seja um clássico e ponto de partida para todo o estudo das psicoses, né, assim, então, mas que com a junção lacaniana, assim, a massa fica muito especial com Freud, com Lacan. Sabe? Pode falar. Fabiana, eu gostaria que o pessoal trouxesse as falas, é sempre bom ouvir, né? Tem bastante gente aí que já atende, e a gente gosta de estar ouvindo a galera, tem sempre alguma pergunta, né? Eu coloquei sobre a nossa clínica é um local, para além da lógica do laudo, né? Referindo também a esse tempo que a gente está vivendo, onde um número muito maior de pessoas acaba recebendo e se posicionando até com um certo alívio, né, ao receber determinado laudo. E as próprias crianças, né, nessa contemporaneidade, têm sido muito atingidas por esse olhar psiquiátrico. E a clínica psicanalítica é como essa clínica para além da lógica do laudo, né, de uma medicalização, onde você volta um mês depois, 3 meses depois, ou você tem que manter um horário, e a medicalização acaba servindo como também um apoio, um objeto de apoio sobre o qual o indivíduo constitui a sua necessidade de resposta a esta. E a psicanalítica é essa clínica, onde, enquanto há um tempo de retorno ao psiquiatra, há um tempo de distância daquele indivíduo, a nossa clínica funciona como, usa esse tempo para um tempo de elaboração, um tempo onde eu possa, nesse lugar, onde eu posso trabalhar a minha fala, ter uma nova construção a respeito dos símbolos que eu carrego em mim, ter um lugar realmente de acolhimento, né? de maturação, de desenvolvimento. Essa clínica, esse lugar de escuta, ele também traz um analista que precisa compreender, essa é a minha pergunta principal aí, né? Compreender essa forma de Freud se preocupar em fazer um diagnóstico diferencial, né? Neurose e psicose, embora ele tenha não impedido, mas falado, olha, muito cuidado, né? Ele focou mais na neurose. E o próprio Lacan depois vem também dando uma importância muito grande para o conhecimento do diagnóstico. Na sua opinião, há uma importância real de se conhecer o diagnóstico, ou isso pode ser deixado de lado? Eu não sei, né? Mas eu estou falando, né? Uma coisa é o diagnóstico de neurose, perversão da psicose, nem precisamos transmitir para o sujeito, né? Só para. Agora, exatamente, essa clínica aí é muito complicada, assim, porque aí, eu sou TDAH, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não sei fazer aquilo, né? Assim, destitui o sujeito de se posicionar, de enfrentar, não é? Tem aqui o Cristiano Gomes, que colocando, né, perguntando quanto a sociedade regrediu em sua saúde mental. Eu não sei como era tanto antes, mas a gente tem visto muitas tentativas de suicídio, que, sei lá, quando eu tinha 15, 20 anos, não era assim, colégios e tal, né, muita ansiedade, muitas, assim, então, eu sinto assim, as pessoas não estão bem, as pessoas vêm pedindo tratamento, elas estão bem distantes do seu desejo,
E o que eu sinto, aquilo que Freud fala, assim, de que o sintoma faz o sujeito ir para o atendimento. Então, quando eu sou, né, assim, eu sinto esses sintomas, e a forma como é levada é mais um bem de consumo da sociedade, não é? Que fica lá, toma o remédio, mas eu vejo na clínica que, é assim, muitas vezes quando a criança ela é diagnosticada, quando não sei o que, aí, né, os pais têm que parar, têm que levar a filha no médico, têm que ir, sem existir um espaço para análise, sem existir, muitas vezes, a criança vai em um, os pais vão em outro, não sei o quê, abre-se um espaço na família para conversar, para dialogar. Eu atendo muitas pessoas assim, caminhada de neurologista, em caminhada de psiquiatria, que abre-se um espaço para ver diferente, e a partir, porque essas pessoas não viriam para análise de outra forma, só a partir de um sintoma. Agora, logicamente, agora o triste é quando não vai para análise, fica, só toma um remédio, e eu sou assim, eu sou assado, e a pessoa, e aí ficam tomando outros remédios, que é esse da dor de barriga, aí toma outro remédio, aí esse da insônia, toma outro remédio, fica, não é assim, uma bola de neve perigosíssima, e, né, onde está o sujeito, e fica tudo, né, tudo mercado de consumo. Danilo, fale. Boa noite, Fabiana, a todos. Eu sou caçulinha aqui, talvez, tem um ano, né, que eu estou nesse percurso, né, no percurso da psicanálise, já me permiti já estar atendendo, mas com a supervisão muito de perto, né, muito bem acompanhado, um psicanalista de quase 40 anos de prática, de trabalho. E eu faço parte também do grupo do estudo de caso aí do professor Normando, não sei se ele está. E o que acontece? Uma pergunta que eu quero fazer está relacionado à questão desse mundo que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo muito excessivo, né? São ofertas para muitas coisas, né? E pensando na psicanálise, no curso, né? A gente faz o curso, tem aquelas ofertas e tal, e nas redes sociais é sempre oferta, sempre coisas, sempre oferecendo oportunidade de crescimento, de amadurecimento, né, de melhorar os seus conhecimentos e tal. E aí, a minha pergunta para a senhora é o seguinte, dentro da psicanálise, tem alguma sequência em relação a estudos, em relação a, não, eu preciso começar daqui, além, né, do que o curso oferece, mas não livros, eu preciso me ater nesses livros aqui, eu preciso ter uma sequência, porque essa sequência vai fazer mais sentido para os próximos, ou se não tem uma sequência, o que é que eu não posso deixar de ler? O que é que eu não posso deixar de ver? Porque geralmente, provavelmente não vai ter uma sequência, né? Mas para encerrar, é o que dizia, né? Que antigamente as pessoas não conseguiam ter muito conhecimento, justamente porque ele era privado, né? Era muito escasso. E hoje a dificuldade que nós estamos enfrentando é justamente por conta dessa excessividade, e a gente não sabe para onde ir, como fazer, e como eu sou muito conteudista, né, a minha tendência é ser conteudista, e às vezes, quando me pego em alguma coisa, eu procuro me aprofundar, e aí eu vejo uma palestra como essa aqui, esse bate-papo, tantas palavras ainda que para mim ainda é desconhecido, então a gente fica com essa preocupação e essa necessidade. Então, é assim, isso, cada um faz um percurso, eu também sinto isso, assim, que nos primeiros 10 anos eu ia em vários debates, e aí porque dá muito a sensação do não saber, né? Nossa, não sei, não entendi. E eu senti que eu, brincando assim, não era obsessiva, não sou obsessiva, aquela discussão, eu sou histérica, né? Assim, mas assim, eu sempre ficava com o que era possível, e eu senti que isso me ajudou muito, né? Então, assim, vai lá ver assim, nossa, não entendi, mas o que eu entendi? Eu entendi isso, eu gostei aquilo foi bom, nossa, né, tá apresentando aquele texto do Freud, várias coisas eu não entendi, mas o que sabe? Então, eu sinto que
fala assim, Freud, Lacan, a pessoa fica na falta, não sei, nada, tudo o que eu não sei. E se a gente vai ter muito mesmo, são 25 volumes de um lado, do outro e tal, mas se a gente for pegando assim, aquilo eu entendi, e não ficar na falta, mas naquilo que, né, que é acessível para a gente no momento, foi um ponto que me ajudou muito. E, de novo, é só um raciocínio, você está perguntando, vou responder, mas exatamente, pode fazer por qualquer caminho, pode não sei o que, mas a minha professora começou, e eu gosto bastante, que é ler o seminário 1, 2 e 3. O 1, que são os textos técnicos de Freud, aí ele vai lendo, você leia os textos técnicos de Freud, que é pulsão, transferência, não sei o que, não. Aí ele leu o segundo, é essencial para ego e sujeito, a separação ego-sujeito. Ele dá exemplos, ele fala, e aí ele vai lá para o além do princípio do prazer, né, que é o retorno a Freud. Ele vai, e aí você leia os do Freud. E o terceiro, que é psicose. É muito assim, não, vou começar com os casos leves. Mas, gente, é essa velha discussão. Existem as psicoses ordinárias, que a pessoa está estabilizada, parece neurose. Aí vai a pessoa lá e fala, pergunta, interroga o que acontece, a pessoa surta, que beleza, você desencadeia o surto, desconectando o real simbólico imaginário da pessoa. Um perigo. Então, não é porque está no começo, não é porque não precisa atender, assim, estudar as coisas graves, porque é para não provocar que as coisas graves também aconteçam, porque muitas vezes a pessoa, para Lacan, a psicose ela é muito maior. Antes, Lacan via como uma falha do Édipo. Depois passou a ser assim, não, é um estilo, é um jeito, é como a pessoa conseguir organizar ali o pensamento, o raciocínio, é uma estrutura, e muitas vezes a pessoa está equilibrada, organizada, com alguns pontinhos, algumas dificuldades, mas se vai por um estilo neurótico de atendimento, é perigoso. Na associação livre, é perigoso. E Lacan, no seminário 3, ele fala o modo de atender a psicose. Isso muda tudo, isso faz toda a diferença na clínica. E aí, depois já leu o primeiro, o segundo, o terceiro, você continua a ler o quarto, que ele fala da privação, castração, frustração, que é excelente, aí vai indo, mas esses 3 primeiros, junto com os textos bem técnicos e clínicos de Freud, eu acho fundamental para o tratamento, né? Mas é isso, assim, mas aí o seminário 20, se você, né? Então são muitos, mas esses 3 eu acho muito bons. Qual é o próximo? Tinha alguém? José, Jorge. Fabiana, eu vou pedir só para responder essa última pergunta, aí você pode dar as considerações finais e encerrar, tá? Que o pessoal achou interessante. O pessoal perguntou lá no chat assim, você falou sobre supervisão, tempo para se dedicar e estar nessa posição de supervisor, e para começar a analisar. O que você acha que precisa para iniciar uma clínica? A pessoa diz que ela pensa no se autorizar e no tripé. Mas você acredita em algum tempo específico? Essa eu já respondi. Concordo com o tripé, não sei o quê, mas que eu acho que tem que ter humildade, tem que seguir uns estudos, tem que realmente, não é assim, tal e tal. São vidas, não é? A gente precisa estudar os casos graves. Eu já vi muitas vezes as pessoas falarem, tem do caso simples, vem aqui para a supervisão. Não, querido, isso não é tão simples assim. Não é? Tem aí coisas muito sérias, graves, que precisam ser vistas, não é? Sabe assim? Então, esse se autorizar precisa ter humildade, precisa ter leitura, precisa ter o tripé. Esse pode ler o próximo, que esse eu já tinha falado. Não, seria essa mesmo, não tem realmente como se especificar um tempo, isso vai de cada analista, né? Ter a humildade de entender o seu tempo, né? Isso. Perfeito. A gente pode estar encerrando por aqui, já deu aí o tempo, né? Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais aí a respeito do nosso encontro. Fique à vontade. Olha, eu acho vocês ótimos, vocês que deu palminha. Eu preciso dar palminha para vocês também. Não é? Vocês, vou dar aqui a palminha, os corações para vocês.
O meu não sai, ó, o meu sai no coração, não? Olha, muito obrigada, vocês, achei, né, assim, engajados vocês, ótimos, continuem estudando, continuem fazendo, muito obrigada mesmo pela receptividade, assim, é isso que eu falei no começo, vou falar de novo. É trabalhoso, sim, a psicanálise, porque não é só intelectual, então a gente tem que ter a nossa análise, a supervisão, e o quanto a gente, né, percebe só depois e vê. Mas eu acho que vocês estão ótimos, vocês estudam, vocês dividem, não é? Assim, vocês continuam. Muito obrigada. Essa questão, assim, eu tinha falado para o Salomão que eu não era especialista em Freud versus Lacan. Eu falei, né, assim, aí ele, assim, não, vamos pôr e tal. Assim, no Café com Freud e Lacan, eu vou citando um e vendo a composição. Acho que eles foram, né, assim, Lacan foi compondo com Freud, porque Freud não conheceu Lacan. E o quanto, exatamente, temos muitos pós-lacanianos, que já estão construindo mesmo essa ideia. Eu adoro, né, assim, vejo muito a questão só, né, assim, então, eu vejo muito a questão da perversão, que sejam os modos de gozo perverso. Acho que ainda tem muita gente que fala, não vem e tal, mas como vocês trouxeram aqui, estamos numa sociedade, é horrível falar, mas uma sociedade de alguma forma perversa, não é? No sentido, assim, de vendendo, compre, né, ponha silicone, deixe o seu desejo para fazer qualquer outra coisa, vamos ganhar dinheiro aí em cima do que, né, engambelar as pessoas, e isso faz a modalidade de gozo, mesmo as drogas, não é? Drogas, alcoolismo e tal, e que então, assim, o mesmo Sérgio André, ele fala, não é, essa discussão entre o sujeito suposto gozar, que não é mais o sujeito suposto saber, e aí que já né, assim, é um avanço daquilo que Lacan falou, e o quanto a gente precisa ficar atento e não comer bola aí, porque né, mesmo o quanto as pessoas que procuram análise não são as pessoas da era vitoriana, freudiana, que vinham 5 vezes na semana e tal, né? As pessoas querem 12 sessões, e essa coisa do vínculo, o Colette Soler fala sobre o vínculo, né? Assim, como os laços disruptivos, o quanto as pessoas dão os ghosts, e se dão os ghosts aí, não vão dar o ghost na clínica, não é? Então, o quanto a gente tem que capturar isso eu discuto aqui na clínica e supervisão, o quanto a gente tem que capturar o sujeito a cada sessão, a cada situação, e aí já essa discussão já não é mais só Lacan ali, mas já os pós-lacanianos. Então, a clínica é viva. Pois não, Jorge, você pode falar, Jorge, você está falando? Eu acho que terminei. Perfeito, nós só queremos aí agradecer o seu empenho em estar conosco, a sua dedicação, né, o tempo aí que você gastou, não, né, que a gente não gasta. Foi um prazer. Com a psicanálise nós investimos, né, nós não gastamos, é diferente. Agradecemos sua presença. Obrigadíssima. Obrigadíssima, agradeço o convite e muito obrigada pela oportunidade, foi uma alegria. Obrigada. Perfeito. Nós vamos passar depois aí seus contatos para o pessoal aí, quem tiver interesse em adquirir os livros. Eu, por aqui, já estou ansioso pelo lançamento do 4º volume do Café. Sai né? Vai ser em outubro. Então acabou a ansiedade, eu já sei quando vai ser. Então nós agradecemos o tempo disponibilizado, esperamos que esse seja o primeiro de muitos encontros, porque nós temos aí um interesse em comum, que na verdade é realmente tornar a psicanálise mais acessível, não fazer mais do mesmo, sempre trazer algo diferenciado aí com os assuntos que nós tratamos, né? E só foi sensacional porque vocês trabalharam, porque vocês fizeram as perguntas, né? A pessoa falou que foi sensacional, só foi porque vocês fizeram, porque eu não sou
professora dogmática, eu não sou, eu sou clínica, e eu quase não preparei, assim, não sou essa palestrante, assim, eu sou a partir do desejo de vocês. Então, muito obrigada que vocês fizeram isso ser bacana, porque se dependesse de mim, talvez não teria sido. Assim, só de mim, mas foi a partir de vocês. Obrigadão mesmo. Mas foi sensacional. Agradecemos a sua presença, a presença de todos e encerramos por aqui, então, o nosso encontro, ok? Boa noite a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.